E falando em inspiração, vamos mergulhar agora na tecnologia Esri. Teremos uma sequência de sessões de novidades e demonstrações no sistema ArcGIS, conduzida por Luiz Vargas e Saulo Gustavo, que conta ainda com demonstrações do time Imagem, um caso de sucesso da Unicamp e uma solução no ArcGIS Indoors, construída em parceria com a Denox. É com vocês, Saulo e Vargas. Olá pessoal, agora vamos falar um pouco dos componentes fundamentais do nosso sistema, ou seja, os produtos ArcGIS. Vamos começar com o ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro é o GIS Desktop Professional que oferece mapeamento, visualização, edição e análises avançadas. Recentemente introduzimos novos recursos, ouvimos as solicitações, comentários dos nossos usuários e nos concentramos em incrementar ainda mais o seu desempenho, qualidade e facilidade de uso. O ArcGIS Pro tem muitas extensões com aplicações específicas em áreas como análise, gerenciamento de dados, mapeamento e gráficos de produção. E nos últimos meses, fizemos muitas melhorias. Adicionamos novos recursos a essas extensões e eu queria convidar vocês para ver agora algumas dessas novidades em uma demonstração que o nosso amigo Jefferson vai fazer. Olá, meu nome é Jefferson Mendes e hoje eu vou mostrar para vocês algumas novidades incríveis do ArcGIS Pro, que agora está na sua versão 2.8. Vamos começar com algumas novidades de visualização e cartografia, para você deixar seus mapas ainda mais bonitos. Esse é o Base Map de imageamento da Esri, que muitos de vocês já usam frequentemente nos seus mapas. Mas em algumas imagens, por conta do horário em que ela foi capturada, pode ser que a textura do relevo não esteja muito perceptível. Mas agora, o ArcGIS Pro conta com novas capacidades cartográficas de mesclagem. Então, a gente pode mesclar, por exemplo, essa camada do Hillshade com a camada de imagem que a gente acabou de ver. E com isso, nós produzimos uma imagem com um relevo muito mais destacado. Vamos agora adicionar no nosso mapa alguns polígonos que representam algumas áreas do Pantanal brasileiro que foram queimadas entre 2011 e 2019. Porém, nesse caso, a visualização não está muito boa, porque muitos desses polígonos eles se sobrepõem. Ou seja, a mesma região foi queimada várias vezes. Aqui, nós podemos então novamente utilizar a mesclagem para a gente destacar as regiões que foram queimadas mais de uma vez. Vamos agora mesclar também a camada das queimadas com a camada do relevo. Assim, nós produzimos uma visualização ainda melhor. Uma outra novidade legal do ArcGIS Pro é que agora a gente consegue alterar a simbologia da seleção de polígonos. Então, quando nós temos muitos polígonos sobrepostos, como nós vemos aqui, o contorno de seleção padrão pode dificultar a interpretação do que está ou não selecionado. Mas mudando o preenchimento da seleção para um preenchimento tracejado, por exemplo, fica muito mais fácil interpretar o que está ou não selecionado. Até agora, eu mostrei para vocês algumas novidades de visualização e cartografia do ArcGIS Pro. Vamos agora ver uma novidade que vai melhorar a sua experiência de usuário como um todo, a pesquisa de comando. Agora é possível executar qualquer ferramenta do ArcGIS Pro através dessa barra de pesquisa, o que vai facilitar e agilizar muito o nosso fluxo de trabalho. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, pela ferramenta Anexar, para a gente adicionar os dados de queimada de 2020 aos nossos dados. E aqui vai outra novidade. Agora, a gente consegue copiar o comando de Python de uma ferramenta com apenas um clique e sem nem precisar rodar essa ferramenta antes. Um dos aspectos que o fogo mais afeta é no uso e cobertura do solo. Mas agora, com o novo assistente de detecção de alterações do ArcGIS Pro, a gente consegue facilmente verificar como a cobertura do solo mudou de um período para o outro. Então, com o novo assistente de detecção de alterações, a gente consegue verificar, por exemplo, o quanto de áreas de floresta dessa região foram perdidas entre os anos de 2011 até 2019. Nesse caso, como nós vamos trabalhar com dados de uso e ocupação do solo dessa região, que são dados categóricos, vamos selecionar aqui a opção de alteração categórica. Aqui nós vamos selecionar tudo aquilo que era classificado como floresta em 2011 e passou a ser classificado como formação campestre em 2019. Ou seja, houve uma mudança na classificação do solo. Vamos aplicar um filtro ao nosso output e já podemos rodar a ferramenta.
E pronto, aqui nós vemos algumas regiões de floresta que foram perdidas ao longo desse período, seja por conta do fogo ou por qualquer outro fator. Quem trabalha com análise espacial ou data science sabe que as etapas iniciais de limpeza, transformação e visualização dos dados são muito importantes e bem trabalhosas também. E pensando nisso, a Esri trouxe ao ArcGIS Pro a nova ferramenta chamada Engenharia de Dados. Vamos dar uma olhadinha no que a gente pode fazer com a engenharia de dados. Nós temos aqui alguns pontos que representam estações de medição da qualidade do ar na cidade de São Paulo. Cada uma dessas estações faz a medição de vários parâmetros de 1 em 1 hora. Abrindo a nova ferramenta de engenharia de dados, nós conseguimos ver quais são esses parâmetros, que incluem poluentes, como o monóxido de carbono ou partículas inaláveis, que são poluentes emitidos principalmente por veículos aqui na cidade de São Paulo, e também variáveis atmosféricas, como temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento. Selecionando esses parâmetros que nós desejamos, arrastando-os para a direita e clicando em calcular, nós conseguimos nos aprofundar nas estatísticas desses dados. A gente pode ver aqui, por exemplo, a distribuição de cada campo, valores mínimos, máximos e outras estatísticas que nos ajudam a entender quais poluentes estão sendo mais críticos. A gente vê aqui, por exemplo, que, em média, a emissão de monóxido de carbono é de 0,43 microgramas por metro cúbico. E a quantidade alta de outliers pode mostrar as medições que foram feitas em dias atípicos, como em feriados prolongados, onde a circulação de veículos na cidade é diferente e isso afeta também na qualidade do ar. Essas estatísticas que eu acabei de mostrar para vocês, elas também podem ser visualizadas através de gráficos. Para isso, basta nós selecionarmos o campo, aqui por exemplo o nome da estação, e clicar em Criar Gráfico. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a média de cada poluente por estação. Dando um zoom aqui na estação da Marginal Tietê e clicando nesse campo, a gente vê que ela foi automaticamente destacada no nosso mapa. E indo em Calcular, a gente pode obter as estatísticas apenas para a estação da Marginal Tietê. Até agora eu mostrei para vocês algumas das capacidades de visualização e análise exploratória do engenharia de dados. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos de limpeza e transformação que a gente consegue aplicar aos nossos dados. Nós percebemos que esses campos possuem muitos valores faltantes, provavelmente porque os sensores não conseguiram fazer essas medições. Mas indo em algum desses campos, como aqui do MP10, e clicando em preencher valores ausentes, a gente consegue estimar esses valores ausentes e preenchê-los com base nas medições que foram feitas em horários próximos. E assim foi adicionado para a gente um campo exatamente igual ao que nós tínhamos, mas agora com os valores nulos preenchidos. Muitos modelos de Machine Learning exigem que a variável siga uma distribuição normal. Selecionando aqui um campo que tem uma distribuição assimétrica, como o NOx, e indo em Transformar campo, a gente consegue normalizar essa distribuição. A gente utiliza aqui um método estatístico, como um Box-Cox, para fazer isso. E pronto, agora essa variável foi adicionada para a gente, só que com a distribuição normalizada. Para visualizar ela, basta a gente arrastar para a direita e clicar novamente em Calcular. E pronto, agora nós temos aqui o NOx com a distribuição normal. Identificar quais variáveis estão correlacionadas é uma etapa muito importante para muitos modelos de previsões. A gente pode fazer isso selecionando esses campos e indo em Matriz do gráfico de dispersão. Assim, a gente consegue ver que muitas variáveis estão sim correlacionadas, como aqui, por exemplo, o NO e o NOx. E como vocês já devem ter percebido, a gente está trabalhando com muitas variáveis aqui, são 13 no total. Isso significa muita complexidade para os nossos modelos. A gente pode reduzir o número de variáveis indo em redução de dimensão. Assim, a gente consegue sintetizar essas 13 variáveis em apenas 3 componentes, por exemplo. Ou seja, a gente diminui a complexidade dos nossos dados, mas ainda assim a gente consegue utilizar essas 3 componentes em muitos modelos de Machine Learning. E para encerrar a nossa sessão, vamos falar agora sobre algumas das novas capacidades de edição 3D do ArcGIS Pro. Essa é uma representação 3D de toda a cidade de Nova York,
que mostra todos os edifícios e arranha-céus da cidade. Vamos agora propor algumas edições nessa malha 3D. Vamos começar propondo a construção de um novo prédio no lugar desse edifício. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover essa construção atual para dar lugar para o nosso modelo. Então, vamos substituir ele por um polígono 3D que está logo ali abaixo. E pronto, agora que a área está plana, a gente consegue adicionar o nosso modelo. Essa aqui é uma camada de feição 3D, que é um novo formato de arquivo do ArcGIS Pro. E com o ArcGIS Pro a gente consegue adicionar modelos simples, como esse aqui, e também modelos mais complexos, como o BIM, por exemplo. Vamos agora adicionar algumas features a esse nosso projeto, começando por alguns painéis solares no telhado do prédio. Aqui nós temos apenas um painel solar, mas usando a nova ferramenta de edição chamada Matriz, nós conseguimos rapidamente distribuir esse painel solar em quantas linhas e colunas nós quisermos. Então assim a gente consegue facilmente duplicar essa feature. E agora, para finalizar, vamos inspecionar as redes de utilities que passam nessa região. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é expor o que há no subsolo dessa rua aqui. Então vamos utilizar a ferramenta Recortar para isso. E aqui a gente já consegue ver a rede de distribuição de água que passa ali embaixo, por exemplo. Vamos agora adicionar um hidrante para a gente conectar ele com a rede de distribuição de água. Utilizando a grade e a ferramenta de linha vertical, nós conseguimos nos guiar para facilmente conectar o hidrante com a rede de distribuição de água. Essas e muitas outras novidades já estão disponíveis para você usar hoje mesmo no ArcGIS Pro. Nós estamos muito ansiosos para ver como vocês vão usar essas ferramentas no seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Outro componente do sistema ArcGIS é o ArcGIS Enterprise, que é a infraestrutura GIS para a sua organização. Inclui todas as ferramentas para gerenciamento e mapeamento de dados, análise e colaboração. Essa tecnologia Enterprise funciona em nuvens públicas e privadas e pode ser instalada no local também. Alguns dos trabalhos importantes que fizemos desde o ano passado incluem avanço na colaboração distribuída, fornecendo a você a capacidade de colaborar no mesmo conjunto de dados com uma sincronização bidirecional entre diferentes sistemas ou portais, o que significa atualizar um mapa ou um dado em um sistema e automaticamente esse dado também atualiza no outro sistema. Também fizemos atualizações e melhorias em muitas áreas do produto, como fluxos de trabalhos administrativos, o ArcGIS Enterprise Sites, gerenciamento de camadas hospedadas e muito mais. E o que vem em breve é o suporte para o Enterprise na nuvem do Google. E também a integração da nossa tecnologia com data warehouses em nuvem, como o BigQuery e o Snowflake. Outro grande avanço aconteceu com o lançamento mais recente do ArcGIS Enterprise com suporte para Kubernetes, sobre o qual falaremos a seguir. O ArcGIS Enterprise on Kubernetes é a implementação do Enterprise em uma arquitetura nativa em nuvem. Dependendo da sua organização e das suas necessidades e requisitos, alguns de vocês estarão enormemente interessados nessa opção de implantação, enquanto outros continuarão usando as opções tradicionais, como o Linux e o Windows. A arquitetura nativa da nuvem permite o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos. Essa opção de implementação não é para todos, mas para organizações que já usam o Kubernetes e desejam aproveitar as vantagens da escalabilidade. O ArcGIS Enterprise on Kubernetes é compatível com a AWS, a Azure e Red Hat OpenShift. Outro componente do sistema ArcGIS é o ArcGIS Online, nosso produto SaaS para mapeamento e análises. Mais de 10 milhões de usuários agora já usam o ArcGIS Online e eles estão disponibilizando milhões e milhões de itens para uso, gerando trilhões de visualizações. Estamos adicionando
recursos em muitas áreas do ArcGIS Online, como o novo Map Viewer e os Instant Apps, e também fazendo melhorias em gráficos, pesquisa, colaboração entre organizações, notebooks e muito mais. Vejamos agora algumas das novidades do ArcGIS Online nessa demonstração com a Maria Carolina. Olá, eu sou a Maria Carolina e eu faço parte da equipe de produtos Esri na imagem e hoje eu vou mostrar como podemos aprimorar o uso do ArcGIS Online com os recursos de Smart Mapping, Apps e Raster Analytics. Vamos começar falando de mapeamento inteligente ou Smart Mapping. Os Web Maps são muitas vezes o ponto de partida daqueles que querem usar o ArcGIS Online. E uma grande novidade é que a nova geração do Map Viewer, que até ano passado ainda estava na versão beta, agora já está disponível e você pode usá-lo como seu visualizador de mapas padrão. Vamos ver agora algumas melhorias no novo Map Viewer. Eu tenho aqui um mapa com o limite municipal de Salvador e uma camada de setores censitários. Eu enriqueci essa camada com dados disponíveis no Living Atlas, incrementando com o valor de população e o de poder de compra em cada setor. Suponha que eu queira fazer uma análise em um bairro da região central de Salvador, por exemplo, para a implementação de um empreendimento. Através dos recursos de mapeamento inteligente, eu posso analisar essas informações demográficas de uma forma mais intuitiva e rápida. Voltando ao meu mapa, temos aqui a minha área de interesse e eu simbolizei os setores censitários de acordo com o poder de compra per capita anual. As melhorias de performance no Map Viewer nos permitem simbolizar facilmente os nossos dados e usando esse controle deslizante, nós vemos que o mapa nos dá um feedback instantâneo, possibilitando a exploração dos dados de uma forma dinâmica e dando ênfase naquilo que nós queremos destacar. Por exemplo, nós podemos ver facilmente quais são os setores com maior poder de compra per capita. Agora vamos explorar os gráficos no novo Map Viewer. Você pode criar uma variedade de gráficos, incluindo gráfico de barras, histograma e gráficos de dispersão de pontos. Eu criei aqui um gráfico de dispersão, cruzando os dados de poder de compra total com a população dessa faixa etária de 15 a 29 anos, que seria o meu público de interesse. Perceba que o gráfico automaticamente já fica simbolizado com as cores do meu mapa. E eu tenho aqui no meu gráfico uns pontos mais distantes e ao selecioná-los, eles são também destacados no mapa. E conforme mudamos a seleção e o zoom, o mapa continua a atualizar a simbologia, permitindo a exploração desses dados de uma forma dinâmica e com a visualização conjunta de um gráfico. Vamos ver agora o que há de novo em apps configuráveis. Com a atualização do ArcGIS Online, você pode agora criar uma aplicação diretamente do novo Map Viewer. Com o seu mapa aberto, basta clicar aqui em Criar aplicativo e daqui você pode criar um painel com o ArcGIS Dashboards, uma história com o Story Maps ou qualquer outra aplicação usando as Instant Apps. Vamos criar então uma Instant App. As Instant Apps são aplicações que te permitem ir de um mapa a um app focado em algum objetivo. Do mapa, vamos então para a galeria das Instant Apps, que inclui templates que suportam mapas, cenas 3D e grupos de aplicações. Nessa aba, nós temos acesso a mais informações sobre o template e de como ele pode ser usado. E aqui você pode também visualizar os templates antes de escolher, já com o seu mapa inserido, para ter uma noção de como ele ficaria. Eu vou escolher esse modelo minimalista e na configuração expressa do aplicativo, eu seleciono então os widgets que eu quero que apareçam na minha app, como por exemplo, a legenda e a lista de camadas e marcadores. E defino também algumas opções de design, como a cor do tema escuro e a ordem dos widgets. Nós podemos também pré-visualizar o design dessa aplicação em diversos tamanhos de tela antes de publicá-la. E quando tudo estiver como eu quero, eu posso publicar.
e essa app estará então disponível a todos os que eu quiser compartilhar. E então, na aplicação finalizada, eu posso continuar a explorar esses dados demográficos do mapa que eu criei inicialmente. Outra novidade é o ArcGIS Image for ArcGIS Online, o novo produto da Esri para hospedagem, gerenciamento e análises de imagens e rasters na nuvem. Você pode agora criar serviços de imagem no ArcGIS Online, seguindo um fluxo completo de 4 etapas, onde você tem o controle total sobre o upload, a escolha do tipo de serviço, acesso a ferramentas de Raster Analytics e compartilhamento dos resultados finais, tudo isso em um ambiente cloud. Você pode agora criar serviços de imagem no ArcGIS Online, seguindo um fluxo completo em 4 etapas, onde você tem o controle total sobre o upload, a escolha do tipo de serviço, acesso a ferramentas de Raster Analytics e compartilhamento dos resultados finais, tudo isso em um ambiente cloud. E agora vamos ver na prática como o ArcGIS Image for ArcGIS Online funciona, passando por cada uma dessas etapas. Vamos começar com o upload de uma imagem de satélite que eu tenho armazenada em meu computador. Basta navegar até a página de conteúdo e clicar na opção Novo Item, e nessa nova janela você encontrará a opção de camada de imagem. Para criar uma camada de imagem, temos essas duas alternativas: camada de imagem do mosaico, para a entrada de imagens processadas e renderizadas, ou camadas de imagens dinâmicas. Essa segunda opção oferece um processamento instantâneo e a criação de mosaicos dinâmicos através da entrada de um conjunto de imagens. Na configuração da camada, eu vou escolher esse modo de coleção de imagens para fazer o upload de diversos dados ao mesmo tempo. E eu tenho aqui em meu computador uma imagem de satélite provida pela Maxar, nosso parceiro, e eu simplesmente seleciono a pasta que contém os arquivos dessa imagem e arrasto para fazer o upload. E seguindo a interface, nós podemos escolher um tipo de raster. O ArcGIS Image suporta a entrada de diversos tipos de provedores e satélites, por exemplo, o WorldView usando arquivos IMD, ou Sentinel, Landsat, QuickBird e muitos outros. E além disso, é possível também configurar as propriedades do tipo de raster, como a referência espacial e outras informações complementares, como a data de aquisição e a medida do pixel e a definição das bandas. E assim que os dados forem carregados, eles serão criados no ArcGIS Online como uma camada de imagem dinâmica hospedada como um serviço na nuvem. E abrindo esse item no Map Viewer clássico, temos agora o controle total que uma camada de imagem dinâmica oferece, como por exemplo, podemos facilmente alterar a exibição e a combinação de bandas para mostrar as cores naturais da minha imagem de acordo com a ordem das bandas. E indo um pouco mais além, eu posso também selecionar um renderizador. No caso, eu criei uma função que faz a composição de bandas do meu raster de entrada, selecionando as bandas verde, vermelho e infravermelho para compor um resultado em falsa cor. E aplicando essa função, a minha imagem em falsa cor destaca então as áreas do terreno sem vegetação, e eu consigo também identificar aqui algumas lagoas nas propriedades e essa área maior mais escura que pode ter sido resultado de uma queimada. E além da exibição de cores, eu tenho também o controle total sobre a qualidade da minha imagem. A seguir, vamos nos concentrar em um dos componentes mais interessantes do ArcGIS Image for ArcGIS Online, que é a capacidade de encontrar padrões espaciais usando imagens e Raster Analytics. Com o ArcGIS Image, você tem acesso a mais de 150 funções de análise de raster que podem ser combinadas para realizar análises, por exemplo, de qualidade de plantios, cálculos de índices de vegetação, identificação de terrenos e objetos, classificação do uso do solo, análises de expansão urbana e diversos outros usos. E voltando à imagem que eu estou trabalhando,
Vamos explorar então a caixa de ferramentas de análise de raster. Aqui você encontra as ferramentas prontas para uso e eu vou selecionar essa de monitorar a vegetação. Existem vários métodos já estabelecidos para monitorar a vegetação nessa ferramenta. Basta você escolher um deles, e no meu caso eu vou escolher o NDVI. E aqui você pode ver mais informações sobre cada método disponível antes de escolhê-lo. E agora basta eu especificar as bandas do infravermelho próximo e do vermelho da minha imagem e executar essa análise. E assim que eu a executar, eu tenho como saída essa nova imagem com a representação do NDVI, onde eu identifico facilmente as áreas vegetadas, as áreas urbanas e os terrenos abertos. No meu próximo exemplo, vamos analisar imagens do município de Niterói, mais especificamente dessa região em destaque. Através dos dados LiDAR de nuvem de pontos, disponibilizados pela Prefeitura de Niterói em seu portal de dados abertos, é possível gerar um raster de ótima qualidade do modelo digital de elevação. Eu adicionei esse raster do modelo digital de elevação ao meu ArcGIS Online e agora eu posso usá-lo para calcular a declividade dessa região. Para isso, seleciono a ferramenta de calcular declividade, escolho o meu raster do MDE e executo a análise. E logo depois, eu tenho essa camada da declividade. E eu posso também alterar a exibição dela. Eu vou selecionar a opção de classificar e defino os intervalos e a rampa de cores. E com isso eu tenho então o meu resultado. Vou trabalhar agora com ortofotos do município de Niterói para realizar ainda mais análises nessa região. Eu fiz o upload dessa coleção de 15 folhas de imagens TIFF e eu posso então adicioná-las ao meu mapa. Podemos ver que não há perda de qualidade nas imagens e, pelo contrário, ela é muito bem responsiva e tem um ótimo desempenho. Eu calculei também o NDVI para essa imagem, onde vemos aqui a área urbana muito bem definida e a vegetação no seu entorno. Eu gostaria de mostrar que com o ArcGIS Image nós podemos também trabalhar com Deep Learning. É possível realizar a detecção e a classificação de objetos e, inclusive, nós temos acesso à biblioteca de modelos do Living Atlas, ou caso você tenha algum modelo pré-treinado, é possível adicioná-lo e executar aqui mesmo no ArcGIS Online. E para complementar as minhas análises desse ambiente urbano, eu trouxe aqui ao meu mapa essa camada de edificações já produzida pela Prefeitura de Niterói. E alavancando ainda mais no uso do ArcGIS Online, eu posso levar todas essas minhas camadas para uma visualização 3D em uma cena 3D, onde eu tenho aqui a minha imagem de declividade, tenho também a minha imagem dinâmica com a coleção das 15 ortofotos em alta resolução. E temos também a camada de edificações. Eu posso avaliar as edificações que estão em regiões mais declivosas, por exemplo, ou acompanhar a expansão urbana das construções próximas ou inseridas em uma área de vegetação com o auxílio dessa camada de NDVI. Com isso, nós temos uma abordagem muito útil para órgãos de defesa civil, com atuação em resposta a desastres, e também para o desenvolvimento urbano, que pode ser planejado de uma forma mais sustentável e orientada por dados. E caso seu governo, organização ou empresa não possua imagens, você pode usar as disponíveis no Living Atlas ou entre em contato conosco para conhecer as opções que oferecemos através de nossos parceiros. E esses são alguns exemplos de como podemos usar o ArcGIS Online como uma solução completa
que te ajuda a modernizar seus fluxos de trabalho com mapeamento inteligente e intuitivo, criação de aplicações e análise de imagens e rasters na nuvem, tudo isso sem a necessidade de investir em sua própria infraestrutura computacional. Muito obrigada, eu espero que tenham gostado e até a próxima. O ArcGIS Online possui várias extensões. Uma delas é o ArcGIS Hub, uma plataforma de engajamento e colaboração que organiza iniciativas, equipes e atividades, e que permite que as organizações trabalhem de forma mais eficaz com seus usuários, com os cidadãos ou outras organizações em suas comunidades. O ArcGIS Hub também fornece uma estrutura para organizar as pessoas, os dados, os aplicativos, os eventos, análises, atividades associadas a essas iniciativas, para que tudo isso ajude no gerenciamento. Agora, o ArcGIS Hub inclui modelos prontos para que o seu uso possa ser mais fácil e ágil, e assim vocês possam começar a trabalhar com ele de uma forma muito mais acelerada. Vamos ver uma demonstração de uso do ArcGIS Hub na Unicamp, com o professor Dr. Vanderlei, da Unicamp, e o Jonatas, da Imagem. Um futuro sustentável também se constrói por meio da transformação digital. Transparência, organização e disponibilidade de dados geográficos através da internet criam organizações inteligentes, eficientes e sustentáveis. Mas para a comunidade consumir de fato esses dados, precisamos capacitá-las e torná-las proprietárias dessas informações que podem moldar o futuro. E fazemos isso pela educação. E as universidades são as grandes vitrines do mundo. Lidam com milhares de estudantes espalhados pelas dependências das faculdades. Centenas de servidores são responsáveis pelo zelo, cuidado e gerenciamento de muitos metros quadrados de extensão. E o principal, as universidades prestam um excelente serviço à comunidade. Então, como organizar dados de maneira sistemática, disponibilizá-los facilmente à comunidade e agir com transparência? Eu sou o Jonatas, do time de sucesso do cliente Imagem, e hoje eu vou falar do Hub, uma aplicação do ArcGIS Online para compartilhamento de dados abertos. Universidades são produtoras de conteúdo por natureza. Mapas, painéis interativos, conjuntos de dados georreferenciados e outros tipos de informações se juntam no extenso banco de dados geográficos. Mas como podemos acessá-lo? Como interagir com tal riqueza de conteúdo? Ter um ponto focal para organizar mapas, projetos e ainda disponibilizá-los à sua comunidade é um excelente negócio. E sim, a Esri tem a solução perfeita para isso. O ArcGIS Hub é uma plataforma de engajamento baseada na nuvem, que permite você compartilhar dados abertos com a sua comunidade. Está incluso no ArcGIS Online e nele você pode compartilhar dados, criar portais e sites sobre diversos assuntos. A Universidade Estadual de Campinas, com quem eu compartilho essa apresentação hoje, utiliza o ArcGIS Hub e tem tido um excelente resultado na organização e disponibilização de dados geográficos através do Atlas da Unicamp. Mas antes de chamá-lo, eu quero te convidar para um tour. Em poucos minutos, nós vamos conhecer de perto o Hub e os pontos que fazem dele uma ferramenta diferenciada para compartilhar dados abertos. Depois, vamos dar início à construção de um site e vocês verão o quão simples e intuitivo é a criação de um portal. E finalmente, eu passo para o meu colega Vanderlei Braga, que irá mostrar o portal finalizado e todo o potencial e os benefícios de negócio que ele alcançou utilizando a aplicação. Vamos lá? Em seu ArcGIS Online, você pode acessá-lo pelo menu de aplicativos, que irá levá-lo diretamente à visão geral do Hub. Aqui, você pode criar o seu site ou gerenciar os sites já existentes. Lembrando que você pode criar quantos sites quiser. Vamos criar o nosso site, vamos dar um nome, aguardar a finalização e pronto. O seu site já está criado e você é recebido com uma mensagem de boas-vindas. Na página inicial, é oferecida para nós uma template, que você pode utilizar da maneira que quiser. Inclusive, nesse link aqui são oferecidos vários templates para você se inspirar e criar a sua própria página. Aqui no menu Configurações, dentre outras opções, é possível criar um domínio personalizado para o seu site. Com o apoio de sua TI local, você cria um registro CNAME por meio do seu provedor DNS, você faz a validação e, após confirmar, você pode utilizar o seu domínio. Em tema, é possível personalizar por completo cores e fontes do seu site, usando inclusive Google Fontes, um extenso catálogo de fontes gratuito. Os itens cabeçalho e rodapé também contam com muitas opções de personalização. Em layout, ficam disponíveis os cartões que são responsáveis por dar vida ao seu site,
E você não precisa de nenhuma habilidade de programação HTML. O recurso arrastar e soltar permite uma construção simples e dinâmica. Aplicativos, imagens, mapas, pesquisas, arquivos categorizados e até mesmo as mídias sociais como Facebook e Twitter é possível compartilhar. Vamos para a parte 2 do nosso tour e eu vou mostrar como a construção acontece na prática usando o nosso Atlas, o Atlas da Unicamp. Na parte inicial do site eu já utilizei linha, texto. Eu vou colocar aqui um cartão pesquisar. Ele permite a pesquisa direta de conteúdos publicados em seu site. Veja como é simples a configuração. Eu vou clicar e arrastar o cartão aplicativo. Com ele é possível compartilhar mapas, painéis, aplicativos e story maps. Eu vou incorporar aqui um painel. Fácil e intuitivo, não é mesmo? E ainda nas configurações eu posso ajustar a altura que ele aparece na tela. Agora eu vou colocar um mapa. Com o cartão mapa, nós conseguimos incorporar um mapa 2D ou uma cena 3D. Eu vou inserir o mapa de edificações da Unicamp e o mapa 3D do campus. Os mapas são a forma mais simples de se comunicar com a sua comunidade. São apoios diretos na localização, referência e dão contexto à sua narrativa. E veja, aqui eu ainda posso usar as configurações do cartão linha para ajustar a exibição dos meus mapas. Você pode também categorizar seu conteúdo em apenas um ícone. O cartão categoria permite essa organização. Você pode utilizar consultas de tag, categoria ou ainda um grupo para organizar esses dados. Para dar destaques em diferentes aplicações sobre o mesmo tema ou abordagem, eu vou usar a galeria. Ele vai organizar suas escolhas em vários cartões. Você pode colocar quantos aplicativos quiser. Depois de incorporar esses e outros cartões, eu vou compartilhar o site para o público, eu vou publicar o rascunho e ele já salva automaticamente as nossas modificações e pronto. O seu site está publicado e pronto para ser acessado. A Esri tem a solução completa para um portal de dados abertos e vimos como é simples e intuitivo a criação desse portal. Finalizando nosso tour então, quero chamar agora Vanderlei Braga, geógrafo, doutor em geografia e coordenador de georreferenciamento da Unicamp, o responsável a dar vida ao Atlas da Universidade Estadual de Campinas, e dizer para nós como o Hub tem feito a diferença para eles. É com você, Vanderlei. Obrigado, Jonatas. É realmente gratificante, né, quando você percebe que contribuiu para criar e manter uma grande quantidade de informações geográficas que hoje ajudam a embasar as decisões de gestão e de planejamento de uma universidade pública do tamanho e do alcance da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que tem uma área de 4 milhões de metros quadrados no seu campo em Campinas, além dos campos em Piracicaba, em Limeira, em Paulínia e a moradia estudantil, que possui mais de 30 mil alunos e mais de 10 mil funcionários docentes e técnico-administrativos e que atende, em média, 500 mil pacientes por ano nos seus hospitais. Mas como disponibilizar todas essas informações territoriais, né, tanto para o público interno da Unicamp, seja a administração central da universidade, para as áreas de saúde ou para as unidades de ensino e pesquisa, quanto também disponibilizar essas informações para o público externo? Como organizar todo esse conjunto de mapas, de web maps, de dashboards que vão sendo criados ao longo do tempo, desses anos, né? Conforme as atividades e os projetos desenvolvidos pela universidade, e como atualizar essas informações mais relevantes de uma maneira fácil e também que seja funcional. Eu sou Vanderlei Braga, geógrafo, doutor em geografia e coordenador de georreferenciamento da Unicamp, e gostaria de falar um pouco sobre as funcionalidades do Atlas da Unicamp, utilizando como a solução o ArcGIS Hub. Há vários anos a Unicamp vem criando um grande acervo de dados geográficos dos aspectos ambientais e de infraestrutura e também dos aspectos humanos da universidade, né, em qualquer escala de análise, voltados principalmente para subsidiar as ações de gestão da universidade e contribuir também para os diagnósticos e planos que sustentam o planejamento territorial e o planejamento ambiental da universidade. Sobretudo nos últimos anos, nós da Coordenadoria de Georreferenciamento produzimos diversos web maps, diversos story maps, também diversos dashboards com a utilização mais intensiva do ArcGIS Online, que se
tornou a principal estrutura de convergência, né, e também de compartilhamento das informações geográficas dentro da Unicamp. Mas o crescimento desse acervo georreferenciado gerou, né, ao mesmo tempo, uma dificuldade grande para encontrar essas informações. A falta de um portal de referência para acesso aos mapas diretamente, né, dificultava atender às necessidades, principalmente dos órgãos de gestão e de planejamento da Unicamp. O gerenciamento dos links de acesso aos webmaps e aos apps se tornava cada vez mais difícil e acabou gerando uma situação caótica. Isso causou um grande problema, na verdade, né? Tanto para quem fornece as informações, no caso nós da equipe de georreferenciamento, né? Quanto para quem também consome essas informações geográficas. Então, ou seja, né, tanto o público interno da universidade quanto o público em geral não tinha uma referência com acesso rápido às informações territoriais da Universidade de Campinas. Bem, então, com tudo isso, né, e após algumas conversas com a equipe técnica da imagem, com a equipe interna também de georreferenciamento, acho que surgiu aí então a ideia de utilizar o Hub, né, que está incluído na licença educacional do ArcGIS adquirida pela Unicamp, para concentrar toda essa produção num único ambiente de forma organizada, de forma funcional e ao mesmo tempo que é fácil de construir e de utilizar. Com um conjunto grande de informações geográficas de um lado, né, e uma ferramenta bastante poderosa como o ArcGIS Hub de outro, né, conseguimos então criar o Atlas da Unicamp, que hoje é a principal referência de informações geográficas sobre a universidade. Então, todos os principais projetos desenvolvidos ou que demandam atividades da coordenadoria de georreferenciamento estão sendo adicionados ao Atlas, né? A construção do Atlas no ArcGIS Hub foi bastante simples, explorando algumas funcionalidades que o Jonatas acabou de nos mostrar. Bem, algumas informações importantes foram inseridas logo no início do Atlas, né? Com o cabeçalho personalizado, com o logo da Unicamp e links para alguns sites institucionais da universidade. Logo após aparecem o título e o subtítulo, além do campo para busca, que permite acesso direto ao conteúdo do Atlas, com mais de 80 mapas publicados até o momento, né? Logo em seguida estão os trabalhos que estamos realizando em parceria com outros órgãos internos e externos à Unicamp para subsidiar ações e estudos durante a pandemia de Covid-19 que vale a pena muito serem explorados. Primeiro são mostrados os dashboards do mapeamento dos casos de Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp, né? Logo em seguida está o projeto com o subsídio à logística de distribuição de cestas básicas no município de Campinas, em parceria com a Prefeitura de Campinas, e também o dashboard com mapeamento das ocorrências de aglomerações e do não uso de máscaras no campus da Unicamp. Logo abaixo foram inseridos os mapas 2D e 3D das edificações da Unicamp, ambos linkados com a mesma camada. O mapa 2D permite a busca da localização das unidades de ensino e pesquisa, assim como as áreas administrativas e de saúde da universidade, sendo uma das bases de dados geográficas mais utilizadas pela gestão e pelo público em geral. O mapa 3D também foi gerado com as alturas reais das edificações, extraídas a partir de nuvens de pontos. Em seguida, foram inseridos cartões de categorias, devidamente configurados com os temas previamente definidos no ArcGIS Online, o que possibilita o acesso rápido ao conteúdo filtrado pelos principais eixos temáticos. Na sequência, da mesma forma, utilizamos cartões de categorias para classificar os conteúdos relacionados com o planejamento territorial da universidade, principalmente com os projetos e os mapas desenvolvidos dentro do plano diretor da Unicamp e também do Ramo Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDS. Em destaques, outros projetos e ações com informações relevantes foram disponibilizados para serem explorados, como o Story Map do mapeamento dos candidatos ao vestibular e o dashboard dos atendimentos na unidade de emergência do Hospital de Clínicas em 2017.
Essa é uma sessão bastante dinâmica e que irá mudar bastante conforme novos projetos e ações surjam. Vale a pena explorar também o projeto WebMap dos ambientes internos da Unicamp. Estamos desenvolvendo com os alunos bolsistas, né, da própria Unicamp, e que tem como objetivo georreferenciar e criar uma tipologia de todos os espaços internos das edificações dos campi da Unicamp. Já mapeamos 2/3 da universidade e estamos criando um app do ArcGIS Online para a realização da atualização descentralizada das informações. Foram inseridas também algumas produções resultantes da parceria de estágio para os alunos do Colégio Técnico de Limeira, o COTIL, colégio da própria Unicamp, e novas produções serão inseridas com o desenvolvimento do estágio. Ao final são mostrados indicadores de alguns aspectos ambientais da universidade, voltados principalmente para subsidiar o planejamento e políticas territoriais da Unicamp voltadas à sustentabilidade ambiental. No rodapé, finalmente, inserimos algumas informações básicas com alguns links e contatos. Bem, o Atlas da Unicamp é público, está disponível nesse link ou através do portal da Unicamp e do site da Coordenadoria de Georreferenciamento. Bem, mostramos um pouco como o Atlas da Unicamp vem se tornando cada vez mais, né, uma ferramenta importante e também funcional para todos os níveis de gestão da universidade e também de planejamento territorial da Unicamp. Com a incorporação de novas informações geográficas que frequentemente são produzidas e que são frutos de novos projetos, de novas parcerias, de novas demandas, a expansão do conteúdo do Atlas e sua reorganização, tanto do seu layout quanto do seu conteúdo, serão certamente necessários. Nisso, o Hub possibilita essa flexibilidade para as próximas incorporações e futuras atualizações no Atlas da Unicamp. Isso permite que as informações geográficas se mantenham vivas por serem consistentes, por estarem organizadas, por serem transparentes e públicas, e por serem úteis para os planos de ações que direcionam e constroem a Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado. O ArcGIS Solution é outro componente importante do ArcGIS. São mapas e aplicativos específicos para determinadas indústrias e são pré-configurados, que você pode implantar e usar de forma padrão ou ainda configurar para atender a necessidade específica da sua organização. O ArcGIS Solution suporta muitos setores e estão tendo um grande impacto, ajudando as organizações, ajudando a obter um grande valor do investimento feito em GIS de forma imediata. As soluções mais implantadas no ano passado foram as soluções relacionadas ao coronavírus. Soluções para continuidade de negócio, resposta à pandemia, distribuição de vacinas, bem como as soluções voltadas para o governo estadual, municipal, gerenciamento de emergência, segurança pública, serviço público e defesa. Oferecemos suporte ao ArcGIS Solutions, assim como nossos outros produtos de software, e estão incluídos no ArcGIS Online e ArcGIS Enterprise sem nenhum custo extra. A seguir, falaremos sobre os sistemas geohabilitados. Esses são produtos individuais que oferecem suporte a fluxos de trabalhos direcionados para ambientes internos, para planejamento urbano, para planejamento paisagístico, para análise de negócios e, mais recente, para gerenciamento de respostas a emergências. O ArcGIS Indoors é um GIS para gerenciamento de espaço e edifícios. É usado na visualização, análise e gestão de edifícios e campos. Inclui ferramentas para planejamento do espaço, atribuição de salas e agendamento do espaço de trabalho. Também inclui recursos de orientação para a navegação dentro de edifícios, com a tecnologia de posicionamento interno. Isso está mudando a maneira como as pessoas veem os edifícios e melhorando a conscientização e a eficiência operacional. A seguir, veremos uma demonstração com o Fábio Pires e o Felipe da Denox. Olá, sou Felipe Naves, Head Comercial na Denox Tecnologia. Hoje viemos falar sobre plantas conectadas, parte de segurança e eficiência de pessoas em ambientes indoor e outdoor.
A preocupação com segurança e eficiência dos colaboradores está cada vez mais presente nas empresas em todo o mundo, né? Em alguns números, quando nós trazemos isso para a realidade, hoje o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de acidente de trabalho, né, de acordo com a OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, né. Hoje, praticamente, né, quando nós falamos desses dados, a cada 4 horas nós temos um acidente fatal dentro de alguma planta industrial ou plantas abertas aí dentro do Brasil. Além disso, a legislação brasileira, né, no campo de segurança, tem estabelecido parâmetros muito rigorosos para a aplicação de fiscalização nesse sentido. Isso faz com que as companhias se vejam obrigadas a investir nessa área para prevenção de acidentes, monitorar os ambientes de risco, monitoramento também de problemas ou, porventura, gaps ambientais e atender casos emergenciais em situações de risco. Muitos de vocês devem possuir os mesmos desafios, né, preocupados com a segurança dos colaboradores e plantas, bem como a legislação vigente. Hoje já apoiamos muitas empresas a resolver esses pontos. Afinal, o que resolvemos com a tecnologia integrada Denox com o ArcGIS Indoors seria segurança de plantas industriais urbanas, administrativas e agrícolas, com regras de controle de acesso e monitoramento em tempo real, acompanhamento em tempo real de equipes que trabalham em campo ou em cidades ou em ambientes remotos, o auxílio à situação de emergência, evacuação, detecção de queda, trabalho em altura, botão de pânico e emergência e localização para pronto resgate e o incremento de eficiência logística e produtividade no monitoramento de pessoas, ativos, equipamentos ou demais itens monitoráveis. Logo, essa solução atende diversos nichos e operações dentro das empresas, sejam ambientes abertos ou fechados. Agora, vou falar um pouco de como funciona essa integração e a construção desse ecossistema da parceria ArcGIS Indoors com a Denox Tecnologia. Primeiramente, nós temos um hardware de última geração para a coleta e transmissão inteligente dos dados, seja em locais abertos ou locais fechados, utilizamos um dispositivo chamado crachá inteligente. Ele possui mais de 9 tecnologias de RF, né, diversos sensores, como por exemplo acelerômetro para detecção de queda, barômetro para trabalho em altura, bem como componentes e alertas visuais e sonoros para apoio no campo. Atrelado a isso, o dispositivo possui inteligência embarcada, apoiando na gestão de campo, ajustando as demandas para cada regra de negócio. Em paralelo, para a transmissão desses dados em nuvem, né, para a plataforma ArcGIS, nós temos diversas possibilidades de transmissão, sendo elas conectividades de rede pública ou a criação através de dispositivos proprietários de redes privadas. Em paralelo, nós temos diversas tecnologias de transmissão de dados para a nuvem, né, para utilização na plataforma ArcGIS, sendo elas redes públicas ou a criação de redes privadas para cada cliente, baseado na infraestrutura e topologia do negócio. E, a partir dessa conectividade, esses dados chegam à plataforma ArcGIS Indoors, que é a inteligência e toda a criação da visão e automação das operações. E agora, eu vou chamar o especialista da imagem Esri, Fábio Pires, para uma demonstração. Sejam todos bem-vindos ao Encontro de Usuários Esri Brasil 2021. Meu nome é Fábio Pires, sou arquiteto de negócios da imagem e, dando continuidade à apresentação do Felipe Naves, vou apresentar a vocês uma abordagem sobre segurança operacional em ambientes indoors e outdoors. Nessa apresentação, abordamos alguns pontos que são comuns nas organizações. Na questão de gerenciamento de espaços interiores, todos os espaços das organizações têm custos recorrentes, como aluguel, energia, manutenção e outros. A alocação de espaço ineficiente impacta diretamente nos resultados financeiros de uma organização. Sobre a experiência do usuário, as organizações precisam fornecer a seus funcionários e visitantes um meio de navegar pelos edifícios, encontrar ativos, pessoas e locais, e poderem relatar problemas relacionados com todo este ambiente. Ao mesmo tempo, as organizações precisam coordenar o uso de espaços comuns, como salas de reuniões, espaços de colaboração ou espaços de trabalho compartilhados. Quanto à gestão de ativos, as organizações precisam melhorar o planejamento e execução da manutenção para manter as instalações e locais de trabalho seguros, funcionais e produtivos para os ocupantes. Rastrear a localização, o status e a condição de sistemas críticos em todas as suas instalações. Prover insights dinâmicos sobre o panorama geral das instalações
e relatório de incidentes e solicitações de serviço. Na reabertura do local de trabalho, as organizações precisam tomar decisões para garantir ambientes de trabalho seguros que atendam os requisitos estipulados para o convívio social. Os layouts de escritório devem ser reestruturados para adequação dos espaços de trabalho, minimizando a proximidade entre as pessoas. A comunicação clara com a equipe também é um fator-chave, fazendo perguntas como quais áreas devem ser evitadas ou quando uma área foi limpa pela última vez. No fator da segurança operacional, a preocupação das organizações na segurança dos seus colaboradores e ativos traz a necessidade de se realizar um monitoramento eficaz e eficiente na ocorrência de algum incidente, ou até mesmo mitigar problemas como acessos indevidos a áreas restritas, acessos não autorizados e poder realizar o planejamento e direcionamento das equipes e seus recursos. Para todas essas necessidades, trazemos o sistema de RTLS, Real Time Location System, da empresa Denox Maxtrack, apresentado anteriormente pelo Felipe Naves, trabalhando em conjunto com o ArcGIS Indoors do sistema ArcGIS da Esri. O ArcGIS Indoors é um sistema completo para o mapeamento de interiores e exteriores, trazendo recursos para realizar toda a integração das instalações das empresas, criando locais de trabalhos conectados e mantendo assim toda a sua organização funcionando de maneira otimizada e segura. O ArcGIS Indoors otimiza o acesso da equipe aos ativos, como espaços de colaboração, salas de conferência ou reuniões, equipamentos e outros recursos. Permite consolidar, reatribuir ou eliminar o espaço não utilizado, aumentando a proporção de equipe por local de trabalho. Auxilia na reorganização do espaço de trabalho quando necessário, como, por exemplo, quando novos espaços internos forem adquiridos ou conforme o espaço disponível for reduzido. Cria regras para atender aos requisitos de convívio social, garantindo que as equipes estejam a uma distância apropriada para manter um ambiente de trabalho seguro. Fazendo assim, a prospecção da consciência situacional de como as pessoas se movem dentro dos espaços e como melhorar o planejamento do layout. Com o ArcGIS Indoors, você pode fornecer à sua equipe uma experiência única, tanto em ambiente móvel quanto web, possibilitando obter o máximo de seus ambientes internos. Economize tempo e esforço de seus funcionários, encontrando facilmente outros funcionários, espaços de colaboração, eventos e ativos. Os visitantes, especialmente aqueles que visitam pela primeira vez uma instalação, podem ficar desorientados ao tentar se locomover em edifícios complexos. O ArcGIS Indoors, através da criação de redes de roteamento em ambientes interiores, permite que as pessoas possam encontrar quem precisam encontrar, onde precisam ir e exatamente como chegar lá. As equipes nas instalações costumam passar muito tempo localizando onde o trabalho precisa ser realizado. Com o ArcGIS Indoors, os funcionários saberão exatamente onde uma ordem de serviço foi solicitada, economizando tempo e obtendo maior eficiência nos processamentos das ordens de serviço. Através de recursos de Hotline, permite que os funcionários reservem espaços de trabalho, fornecendo um ambiente de trabalho altamente colaborativo. Auxilia os funcionários a encontrar um espaço disponível, promovendo a colaboração em tempo real, com reserva de salas de reuniões e service desks. O ArcGIS Indoors fornece aos funcionários das organizações mapas e rotas de navegação, para que eles possam encontrar ativos dentro da complexidade do espaço interno de sua organização. Permite rastrear e monitorar o movimento das pessoas dentro das instalações, integrando sistemas de IoT para avaliar a localização em tempo real e a condição dos sistemas, como, por exemplo, sensores de incêndio e emissão de gases. Fornece aos funcionários a capacidade de relatar problemas nas instalações, como ativos ou peças de equipamento que não estão funcionando, danificadas ou ausentes. Provê um mapa situacional de suas instalações e ativos para apoiar as decisões de gastos com manutenção e melhoria no fluxo operacional. O ArcGIS Indoors provê recursos que auxiliam na obtenção de respostas das questões com foco geoespacial no momento que for reabrir o local de trabalho. Determinar atribuições de assentos que atendam aos requisitos de convívio social, para que os funcionários possam se sentir seguros quando retornarem ao trabalho. Rastrear os movimentos do pessoal através dos edifícios para identificar possíveis contatos entre as pessoas e executar análise de proximidade para encontrar pontos de interseção. O ArcGIS Indoors pode suportar vários cenários de análise de proximidade, criando assim uma árvore de rastreabilidade no caso de positivo para a doença em um dos colaboradores.
alocar equipamentos de escritório em locais onde o espaçamento seja adequado para atender o distanciamento social e manter a densidade de pessoas no local sob controle. Conseguir detectar padrões, tempos de permanência e frequências, através do histórico dos dados de posicionamento. Através do ArcGIS Indoors é possível definir áreas de acesso restrito, que permitam o controle efetivo de áreas restritas ou áreas de contingência, evitando assim o acesso indevido ou permanência de usuários em áreas não autorizadas. Fornece painéis dinâmicos para o monitoramento de problemas relatados por sensores IoT, como vazamento de gases, ou diretamente pelos usuários, por exemplo, através de botão de pânico ou queda repentina. Painéis que forneçam o local da ocorrência, disparando alarmes e e-mails, sinalizando através de simbologias específicas e otimizando o direcionamento das equipes para mitigar a ocorrência. Neste caso, vamos a uma pequena demonstração. Esta é uma aplicação web que permite que o usuário encontre um local ou recurso dentro das instalações. Pode ser visualizada em mapas 2D e 3D. Essa mesma aplicação também fica disponível para uso em aplicações móveis. A aplicação pode ser configurada para acessar a agenda de eventos e salas de reuniões, bem como permitir a reserva de salas através da opção de Hotel. O usuário pode pesquisar pelos recursos através da opção Explore. Neste caso, os recursos podem ser separados por categorias, ou pela opção de busca. Depois que o recurso é encontrado, temos as informações deste recurso em janelas pop-up. Nessas janelas, temos botões de direções, salvar como home, salvar e compartilhar, podendo enviar por e-mail, e links para outras aplicações, como formulários do Survey 123. Nesse exemplo, para formulário para a criação de ordens de serviço. Vamos simular a busca de rota entre os recursos. Suponha que o usuário está na recepção e precisa encontrar o Fábio na mesa dele. Clicamos em Directions. Buscamos pelo usuário Fábio dentro da organização. Temos então a rota e as direções para que o usuário possa se locomover em espaços interiores. Como disse, esta aplicação também está disponível para aplicações móveis e mapas 3D. Esta é a visualização 3D do interior das instalações. Podemos nos movimentar e temos também o sistema de rotas implantado na visualização 3D. Com o sistema de RTLS configurado, é possível fazer acompanhamento em tempo real de todos os usuários nas instalações. Neste cenário, temos um painel de monitoramento informando os locais de acesso restrito, seja por uma manutenção ou por uma contingência. Vejamos um alerta na área do restaurante. Temos a sinalização do alerta. E automaticamente, toda a área do restaurante se torna uma área restrita. Em seguida, o sistema listará todos os usuários que não estão autorizados ou que se encontram nessas áreas, bem como os usuários autorizados. Podemos interagir, então, com esses usuários que estão listados nesse card, com o mapa e temos a localização exata de onde se encontra esse usuário. Ao lado, temos a sinalização quando os usuários ativam o botão de pânico nos equipamentos crachás, fornecendo assim os dados do usuário e sua localização. Vamos a um exemplo. Ainda por informações enviadas pelos equipamentos crachás, podemos configurar outros eventos, como por exemplo queda brusca, através do recurso de acelerômetro configurados nos equipamentos. Podemos também considerar os usuários que estão sem movimentação por determinado período, o que pode caracterizar falta de sinal ou parada súbita por algum evento. É possível listar todos os usuários com as informações dos seus equipamentos, como por exemplo, nome do usuário, código do equipamento, data, hora, tempo sem sinal, percentual de bateria e outros. Gostaria de agradecer essa oportunidade e voltamos com Felipe Naves. Em suma, como pudermos ver na apresentação do Fábio, ajudamos nossos clientes a operar de maneira segura e inteligente em plantas industriais com grande risco de acidentes, sendo na gestão e distribuição de pessoas em tempo real com cercas de segurança,
alerta de evacuação ou botão de pânico, controle da produtividade e eficiência no uso das jornadas de trabalho, monitoramento de operação em áreas de difícil acesso e conectividade, incluindo subsolos, e também trazendo, além do retorno financeiro voltado à eficiência de pessoas, o apoio direto à segurança dos colaboradores nessas plantas. E assim, com a utilização de IoT, inteligência artificial Denox, integrado ao ArcGIS Indoors, conseguimos mudar o patamar de segurança das empresas e garantir melhor retornos operacionais de suas plantas de negócio, tornando as organizações mais inteligentes, sustentáveis e eficientes. Então, em nome da Denox Tecnologia e Imagem, agradecemos a visualização de vocês, da apresentação. Em caso de dúvidas, ficamos à inteira disposição. Nossos contatos estarão disponíveis nos canais após o evento. Muito obrigado. O ArcGIS Urban é um sistema de planejamento de cenários 3D para cidades. Os planejadores e desenvolvedores urbanos o utilizam em seu trabalho de geodesign, onde obtêm dados como análises de adequações e fazem planejamento de cenários de forma interativa, avaliando alternativas rapidamente enquanto engajam as devidas partes interessadas. Algumas das melhorias a serem destacadas incluem o esboço do projeto de construção e o suporte para modelos 3D e BIM. Semelhante ao Urban, o ArcGIS GeoPlanner trata do geodesign para paisagens e segue um padrão muito semelhante. Você reúne os dados, você faz o planejamento do cenário e, em seguida, visualiza e analisa os impactos dos diferentes planos. Nesse caso, estamos falando na possibilidade de planejar uma infraestrutura verde ou ser capaz de atingir grandes metas. O ArcGIS Business Analyst fornece análise de mercado baseadas em localização. Inclui ferramentas de conteúdo, análise e apresentação que apoiam a tomada de decisão sobre adequação e seleção de local, sobre planejamento de território, previsão de vendas e infográficos de pesquisa de mercado. É popular em empresas do setor privado como Starbucks, Nike, Walgreens e centenas de outras como elas. Também está sendo cada vez mais usado pelo governo para avaliação econômica e atração de negócios para a comunidade. O ArcGIS Mission é um sistema de comando e controle para operações táticas. Oferece suporte a fluxos de trabalho comuns em incidentes como incêndio, uma operação de busca e resgate ou uma operação em resposta a desastre. Ele reúne dados em um ambiente servidor, permite que os usuários planejem e executem e então tenha um conhecimento situacional e operacional em primeira mão do que está acontecendo no campo. Consiste em uma série de aplicativos para a gestão de uma operação e para os socorristas que estão em campo e estão usando a comunicação ponto a ponto entre si para enviar mensagens para uma central de comando. Agora vocês já estão atualizados sobre as principais novidades do ArcGIS e também sobre tudo aquilo que o ArcGIS traz para vocês. Relembramos os fundamentos, relembramos aqui toda a base e o propósito do sistema. Mas e quais são os próximos passos da tecnologia Esri? Continuamos com o nosso roadmap de atualizações. No primeiro semestre, tivemos o lançamento do ArcGIS 2021 e ainda teremos mais uma série de lançamentos para o ArcGIS Pro e para o ArcGIS Enterprise até o final do ano. Como citei anteriormente, seguindo um processo de evolução contínua, alinhado com as tendências de desenvolvimento tecnológico e transformação digital. Isso se reflete no investimento em produtos e funcionalidades para aplicações em nuvem e em modelos SaaS, na melhoria contínua da qualidade e desempenho de todo o sistema. A inovação está no nosso DNA e continuamos investindo em pesquisa e desenvolvimento para que o ArcGIS tenha cada vez mais recursos e seja cada vez mais uma ferramenta poderosa para auxiliar as empresas, auxiliar os governos e as diversas instituições que o utilizam. Foi um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Esperamos que tenham gostado e agora saí com você, Seabra. Excelentes apresentações. Obrigado, Vargas e Saulo, por conduzir essa sequência de conteúdo Esri repleta de novidades e demonstrações. Agradeço também ao meu colega de faculdade, Vanderlei Braga. Parabéns pelo trabalho com o Hub da Unicamp.